Bom, boa tarde a todos. Realmente a gente vai falar aqui sobre algumas modalidades que a gente não tem o hábito de utilizar no dia a dia, a não ser uma delas que o Marcelo criou o hábito aí nos últimos anos de usar em alguns pacientes, e nesse último ano do Covid, ele se entusiasmou ainda mais com essa modalidade ventilatória, tá? Eu costumo dizer que a única pessoa que eu conheço que gosta desse negócio é ele, e agora, nesses últimos tempos, acho que boa parte de nós tem começado a utilizar com mais frequência. Bom, então a gente vai falar sobre as modalidades não convencionais de ventilação mecânica, ou seja, alguns modos avançados, mas eu vou me ater principalmente àquelas modalidades que estão relacionados à sincronia paciente-ventilador mecânico, tá? Então, tem as modalidades que são utilizadas também para estratégia ventilatória protetora, mas eu não vou entrar muito nessas. Pensando nessas modalidades que estão associadas à manutenção dessa sincronia paciente-ventilador mecânico, compensação automática do tubo, a ventilação proporcional assistida, as duas modalidades, a PRV-BiPAP, o PRVC, volume suporte e o NAVA, são essas modalidades que são mais utilizadas pensando em assincronia paciente-ventilador mecânico. PRVC e volume suporte são modalidades que têm mais ou menos o mesmo princípio, tá? E o princípio é esse, é você tentar ventilar como se fosse uma pressão controlada ou uma pressão de suporte, só que com volume corrente predeterminado. Então, o que a gente vai fazer é predeterminar um volume corrente alvo para o doente, e uma vez que a gente predetermina esse volume corrente alvo, o ventilador mecânico ele vai realizar uma respiração teste. Realizando essa respiração teste, ele vai mensurar o volume corrente, o volume corrente gerado, e com isso ele vai verificar se isso está maior ou menor do que o volume corrente que eu programei. Se for maior do que o volume corrente programado, no próximo ciclo ele vai reduzir a pressão inspiratória. Se for menor do que o volume corrente que eu predeterminei, ele no próximo ciclo vai aumentar a pressão inspiratória. Então, basicamente, ele vai reajustar esse ΔP de pressão controlada ou pressão de suporte de acordo com o volume corrente ajustado. Algumas pessoas costumavam usar isso como uma forma de desmame automático, porque você imagina que, a partir do momento em que você predetermina o seu volume corrente, o paciente vai melhorando esforço, melhorando mecânica, ele vai aumentando progressivamente o volume corrente e o ventilador vai automaticamente reduzindo a pressão inspiratória gerada para conseguir dar aquele volume corrente que o paciente quer. Desculpe, que eu predeterminei, melhor dizendo. E daí, nessa brincadeira, se o paciente for melhorando, ele vai automaticamente desmamando. Se o paciente for piorando, ele vai automaticamente aumentando essa pressão inspiratória até chegar num limite que eu vou predeterminar. Então, sou eu que vou falar qual é o limite de pressão inspiratória que o equipamento vai poder chegar para alcançar aquele volume corrente ajustado. Basicamente, pressão regulada com volume controlado é o PRVC em pressão controlada, e o volume suporte seria você manter esse volume corrente programado em pressão de suporte, tá? Os dois ventiladores mecânicos que realizam o volume suporte são o Bennett e o Servo, são os dois que trabalham com esse volume controlado em pressão de suporte. Vários equipamentos realizam esse volume corrente ajustado em pressão controlada, e a maior parte deles utilizam realmente essa nomenclatura para modalidade. Outra coisa diferente nessas modalidades pouco convencionais é que cada ventilador mecânico tem um nome diferente para isso, né? No fim, eles vão fazer exatamente a mesma coisa, só que com nomes variados, e que depende do fabricante de equipamento, tá?
No Bennett, por exemplo, a pressão regulada com volume controlado, ele vai chamar de VC+, né? Então, é o plus do volume controlado, que é você programar o volume corrente, só que daí você não programa fluxo, você programa tempo inspiratório e o próprio equipamento, então, vai buscar a pressão necessária para gerar esse volume corrente. E aqui, a mesma modalidade, só que agora, a mesma modalidade não, desculpe, é o volume suporte, ou seja, você programar o volume corrente que você quer e daí o aparelho automaticamente buscar a pressão inspiratória para dar esse volume corrente. Tem aqui alguma dúvida? Tá. Oi. Tá. Então, lembra que pressão controlada e pressão de suporte tem algumas diferenças da forma como ele vai funcionar, tá? Então, pressão controlada, você programa ΔP, programa tempo inspiratório, e o volume corrente vai ser uma consequência dessas duas variáveis, além do esforço do doente. Então, quando eu falo em PRVC, eu vou programar volume corrente, não pressão inspiratória. E vou programar o tempo, tá? E daí, o aparelho vai procurar a pressão inspiratória para gerar aquele volume corrente que eu quero, certo? O volume suporte, ele vai funcionar como se fosse a pressão de suporte. O que é diferente a pressão de suporte da pressão controlada? Eu não programo o tempo, eu vou programar a porcentagem de ciclagem, tá? Que seria a sensibilidade expiratória que está aqui. Então, ele vai funcionar como se fosse uma pressão de suporte, só que ao invés de eu dar a pressão de suporte, eu vou dar o volume corrente para ele ajustar o suporte que ele quer. Certo? Alguma dúvida a mais? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou... Assim, eu pessoalmente acho que essa modalidade é uma modalidade meio boba, né? Então, se você programar pressão controlada ou pressão de suporte e você ir ajustando o delta de acordo com o volume corrente que você quer, dá praticamente na mesma, tá? Mas algumas pessoas, principalmente pensando nas estratégias ventilatórias protetoras, com controle de volume corrente, preferem usar essa modalidade pensando que você não vai ter um volume corrente muito diferente daquilo que você programou para o doente, tá bom? No livro, eu nunca consegui, no volume controlado, eu não consegui deixar a rampa de fluxo decrescente. Eu acho que não tem. Eu tenho essa impressão. E aí quando você coloca o PRVC, o fluxo, a curva de fluxo fica descendente, porque ela não é constante também. Sim. Essa seria uma estratégia, eventualmente, para sentar a pressão. Tá. Então, aí entra em discussão um outro conceito, o quanto pressão de pico é ruim para o doente ou não. Eu não sei se vale nessa hora discutir isso, porque eu acho que a gente, o Marcelo também acredita nisso, eu acho, tá? Só estou botando palavras na boca dele. Que foi? Desculpa. Ah, tá bom. Então concorde. A gente acredita que pressão de pico não é tão prejudicial para o paciente assim. Tanto que a gente busca, mesmo nesses pacientes obstruídos, a gente busca uma estratégia ventilatória com fluxo mais alto, pensando em encurtar tempo inspiratório para conseguir gerar um volume minuto que seja mais razoável, com o intuito de lavar CO2, mesmo que a pressão de pico estoure um pouquinho. Um pouquinho pode ser um pouco exagerado, do tipo, a gente já usou fluxo suficiente para gerar 100, 110, 120 de pressão de pico. Isso não é o que a gente faz o tempo todo, mas eventualmente pode acontecer. Então, assim, se a gente for pensar que qualquer estratégia ventilatória que a gente utilize, seja
o benefício para o doente vai depender muito mais de como a gente programa do que da estratégia propriamente dita, eu não tenho certeza que para diminuir a pressão de pico eu vou usar o PRVC nesses doentes, entendeu? Então, acho que isso ainda é coisas para a gente discutir um pouquinho mais. Bom, outro modo pouco convencional que a gente pode utilizar é a ventilação proporcional assistida. Essa ventilação proporcional assistida, para a gente conseguir entender, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de esforço do paciente associado à pressão de via aérea, tá? Então, aqui é uma modalidade controlada a volume, aqui é uma modalidade espontânea do tipo pressão de suporte. Na modalidade controlada a volume, quanto maior for a pressão muscular que o paciente fizer, ou seja, quanto maior é o esforço, menor vai ser a pressão na via aérea do doente. Então, aqui é um esforço grande, a pressão na via aérea acaba diminuindo, porque como o fluxo é determinado, a pressão não consegue subir, ela vai acabar caindo, tá? Isso a gente vê pouco nos ventiladores mecânicos de hoje em dia, mas a gente via muito nos ventiladores mais antigos, que o paciente faz esforço, a pressão na via aérea, em vez de subir, ela caía até abaixo da PIP programada, tá? Então, essa é a relação de esforço com a pressão na via aérea nos pacientes, nas modalidades controladas a volume. Na pressão de suporte, aqui não importa o quanto o paciente fizer de esforço, a pressão na via aérea ela vai se manter igual. O que vai acabar mudando vai ser o volume corrente gerado pelo paciente. Então, nessa situação, não importa se o paciente faz pouco ou um esforço muito grande, a pressão na via aérea vai ser sempre mantida a mesma, tá? E nessa brincadeira, quanto maior for a pressão muscular, maior vai ser o fluxo gerado, mas maior vai ser o volume corrente gerado, mas a pressão na via aérea vai ser sempre igual. O que o PAV vai fazer é uma coisa um pouquinho diferente do que faz a pressão de suporte, tá? Então, o PAV é um suporte ventilatório, que é chamado de sincronizado parcial, no que o ventilador mecânico ele vai gerar a pressão de acordo com o esforço que o paciente faz. O que significa isso? Que se o paciente fizer pouco esforço, ele gera pouca pressão. Se o paciente faz muito esforço, ele gera mais pressão, tá? Então, basicamente, é isso que o ventilador mecânico vai pensar. Então, qual seria a diferença básica entre PSV e PAV? Então, na pressão de suporte, eu vou ajustar a pressão na via aérea do doente e a quantidade de trabalho que o ventilador vai fazer em relação ao esforço do paciente vai ser um treco que a gente não vai saber quanto, tá? Então, ele vai descarregar uma fração desconhecida desse trabalho inspiratório. No PAV, em compensação, o paciente ele vai fazer esse esforço e que vai ser variável a cada ciclo ventilatório. O esforço dele não vai ser sempre o mesmo. E como o esforço não é sempre o mesmo, e eu vou só ajustar a porcentagem do trabalho que o ventilador mecânico vai fazer, significa que eu vou sempre saber exatamente qual é a fração de esforço que o paciente faz. Então, se, por exemplo, eu ajusto que o ventilador mecânico faça 75% de trabalho, eu sei que o paciente sempre vai fazer 25%. O problema é que nessa brincadeira, eu não sei exatamente o quanto de pressão inspiratória efetivamente o paciente está fazendo, tá? O que eu vou saber é o quanto de trabalho efetivo esse paciente está fazendo. E ele parte do princípio da equação do movimento, tá? Então, vocês devem lembrar dessa equação do movimento do sistema respiratório, onde a pressão na via aérea é soma de pressão resistiva e pressão elástica. Pressão resistiva depende de fluxo e de resistência de vias aéreas. Pressão elástica depende do volume corrente e da complacência. Numa situação de respiração espontânea, essa pressão na via aérea vai ser exatamente o tamanho da pressão muscular, ou seja, todo esforço do doente vai ser a pressão na via aérea que o paciente faz. Na ventilação mecânica totalmente controlada, essa pressão na via aérea vai ser exatamente a pressão do ventilador mecânico.
Então, se eu tiver em pressão controlada, vai ser a pressão que eu programei. Se eu tiver em volume controlado, vai ser a pressão gerada pelo ventilador para vencer esses dois componentes. Numa situação de ventilação mecânica no modo espontâneo de ventilação, essa pressão na via aérea vai ser a soma do que eu programei no meu ventilador mais o que o paciente fizer como esforço muscular. Então, para a modalidade PAV, como que o ventilador mecânico vai saber qual é o esforço do doente? Então, ele vai ter essa informação a partir do esforço que o paciente faz no início do ciclo ventilatório. Então, essa pressão muscular é o que vai ser o suficiente para vencer tanto o componente resistivo do pulmão e o componente resistivo da cânula. Então, ele separa o que é cânula do que é pulmão, e ele também, essa pressão muscular tem que ser o suficiente para vencer a elastância ou a complacência do pulmão. E daí, como é que ele faz isso? Então, ele mede o esforço inspiratório do paciente, daí ele separa o que é esforço para vencer resistência, esforço para vencer a complacência, então, para gerar fluxo, para gerar volume, e daí ele transforma isso amplificando essa pressão para gerar o fluxo e para gerar o volume corrente. Então, vamos entender o seguinte. Vamos imaginar que meu paciente tem uma complacência de 50 ml por centímetro de água, certo? Quanto de pressão ele tem que gerar para conseguir movimentar 500 ml de volume? 10 centímetros de água, certo? Então, são 10 centímetros de água para gerar 500 ml de volume corrente. Vamos imaginar que esse paciente tem uma resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo, tá? Então, quanto de esforço ele tem que fazer para conseguir vencer essa resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo num fluxo de 60 litros por minuto? 5? Por que 5? Que foi? Os mesmos 10, né? São 10 centímetros de água por litro por segundo. 60 litros por minuto é 1 litro por segundo, certo? Então, 10 centímetros de água para vencer essa resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo. Ou seja, para conseguir movimentar 500 ml a um fluxo de 60 litros por minuto, ele tem que gerar 20 centímetros de água, tá? Numa situação de respiração totalmente espontânea, ele tem que gerar esse esforço todo. Ele tem que fazer 20 centímetros de água de pressão para conseguir movimentar esse ar, tá? Numa situação onde eu falo para o meu equipamento que ele vai gerar 50% desse trabalho, meu paciente faz 10 e o ventilador mecânico faz 10, tá? Então, basicamente, é assim que o aparelho vai entender. É o quanto de pressão ele tem que gerar para fazer essa porcentagem de trabalho que eu falei para ele que ele tem que fazer, tá? E daí, como que ele sabe qual é o volume corrente e qual é o fluxo que o paciente tem que fazer? Ele vai estimar pelo esforço muscular inicial. Então, o paciente faz um esforço, ele estima qual é o volume, qual é o fluxo. Estimando qual é o volume, qual é o fluxo, ele sabe quanto de pressão o paciente vai ter que fazer no todo e o quanto de pressão ele vai ter que fazer para ajudar o paciente a movimentar esse volume e esse fluxo. Certo isso? Bom, para que o ventilador mecânico faça isso, bom, então, vamos voltar um pouquinho. Hoje em dia, o aparelho de ventilação que tem essa modalidade ventilatória, é o Bennett, com essa modalidade que ele chama de PAV Plus, tá? Por que PAV Plus? Porque antigamente, o ventilador mecânico que fazia isso, eu tinha que calcular a complacência e a resistência, informar para o equipamento, para daí ele fazer o cálculo para ele fazer o cálculo de quanto de pressão ele ia ter que gerar para o doente. Aqui, o que eu faço eu informo para o aparelho
qual é o diâmetro da cânula e o comprimento da cânula. Aqui eu falo para ele que é um tubo ou é uma tráqueo, e aqui o diâmetro da cânula. Com isso, ele tem aquela primeira parte da equação, que é a resistência gerada pela via aérea artificial, e daí ele vai calcular qual é a complacência e a resistência que o paciente tem. E aqui eu já falei para ele quanto que é a porcentagem de trabalho que ele vai ter que fazer, que são 75% nessa situação. Para que ele consiga calcular essa mecânica, ele faz aquilo que ele chama de uma manobra de microplatô. Então, ele vai gerando pausas inspiratórias. Nessas pausas inspiratórias de 300 milissegundos, ele calcula qual é a elastância, ou seja, qual é a complacência do paciente, e através desse cálculo aqui, então ele sabe qual é o volume corrente gerado e quanto de platô ele gerou nessa situação, e através desse cálculo, ele também consegue saber qual é a resistência de vias aéreas. Eu não vou nem entrar nesse cálculo, porque eu não consigo nem olhar para ele e me dá nervoso, tá? Mas esse é o algoritmo que o equipamento vai utilizar para saber qual é a resistência de vias aéreas. Então, ele separa o que é de via aérea do que é de cânula, e daí ele consegue saber qual é a resistência da via aérea do doente propriamente dita. Essas pausas que ele faz para isso, ele vai acontecer em torno de 4 a 10 ciclos. O que significa isso? Que ele nunca vai usar o mesmo ciclo para fazer o platô, porque ele acredita que com o tempo o paciente ele começa a modificar a contração muscular dele quando ele sabe que nesse ciclo vai ter uma pausinha para poder fazer a leitura de pressão de platô. Então, nesse intervalo de 4 a 10 ciclos, que o paciente nunca vai saber qual, ele faz essa pausa para conseguir fazer essa leitura tanto de resistência quanto de complacência. E daí, aqui ele separa o que é a complacência do paciente, o que é a resistência do paciente e aqui a resistência da cânula, tá? E a partir daí, ele vai conseguir separar qual é a porcentagem de trabalho para vencer a resistência, qual é a porcentagem de trabalho para vencer a complacência. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 75% de trabalho realizado pelo ventilador mecânico, tá? Aqui nessa complacência de 20 com essa resistência de 17. Aqui ele tem uma barrinha que ele vai ler qual é o trabalho total e o trabalho do paciente. Então, por exemplo, com aquele 75% de trabalho, o trabalho do paciente está aqui em torno de 0,3 joules por litro de trabalho, tá? Vamos imaginar que nessa situação eu tenho 75% do trabalho realizado pelo ventilador mecânico, 25% do trabalho realizado pelo paciente, tá? Se a complacência melhorar nessa situação, o que vai acontecer é que o trabalho total ele vai cair, e como o paciente está fazendo 25% do trabalho, o trabalho que ele está fazendo cai também, para baixo desses 0,3 joules por litro, que seria o limite mínimo de trabalho que a gente gostaria que o paciente fizesse, tá? Então, como o trabalho cai abaixo daquilo que a gente gostaria que o paciente fizesse, o que a gente pode fazer é diminuir essa porcentagem de trabalho que o paciente está fazendo. Então, agora aqui eu falo que ele vai fazer 60%, que o ventilador mecânico vai fazer 60% do trabalho, e o meu paciente vai fazer 40% do trabalho. E nessa situação, o trabalho do paciente, ele volta a entrar nesse nível que é considerado adequado de trabalho, tá? Então, o paciente faz 40% do trabalho, o ventilador mecânico faz 60%. Agora, vamos imaginar que o paciente piorou, ou seja, a resistência nas vias aéreas dele aumentou. Então, o trabalho total aumenta
e o trabalho do ventilador mecânico também aumenta, porque agora ele está tendo que fazer um trabalho maior, tá? De novo, nessa situação, eu aumento a porcentagem de trabalho que o ventilador mecânico está fazendo, o trabalho total fica o mesmo, só que o trabalho que o paciente está fazendo cai para baixo dos 0,7 joules por litro, que a gente considera como o trabalho adequado, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa modalidade é basicamente ir ajustando essa porcentagem de suporte para que o trabalho do paciente fique entre esse 0,3 a 0,7 joules por litro. Tá? Bom, para quem eu vou usar? Então, basicamente, é considerado adequado para melhorar a sincronia paciente-ventilador mecânico. Só lembrando que esse conceito de sincronia significa que, quer dizer, a gente considera que o paciente está sincrônico quando, assim que ele inicia o trabalho muscular, imediatamente o aparelho já entende que o paciente está fazendo esforço e inicia um ciclo ventilatório. E aqui, assim que ele para de fazer o esforço, o ventilador mecânico já entende e o aparelho cicla o ventilador. Então, basicamente, isso que a gente considera como sincronia perfeita. Só que na pressão de suporte, uma das sincronias que acontecem muito é quando você tem uma ciclagem tardia, ou seja, o paciente ele já parou de fazer o esforço, só que o ventilador mecânico ainda mantém fluxo, tá? E isso vai acontecer basicamente por quê? Basicamente naquelas situações onde, pela resistência de vias aéreas aumentada, o fluxo ele demora muito a cair. Lembrar que queda de fluxo na pressão de suporte depende de constante de tempo de enchimento, ou seja, quanto maior a constante de tempo, mais lenta vai ser a queda de fluxo e mais devagar o aparelho, o aparelho vai alcançar aquela porcentagem de fluxo pré-determinada. Vocês conseguem entender esse conceito? Perfeito. Então, nessa situação, se eu tenho um paciente com uma resistência de vias aéreas mais aumentada, com uma complacência maior, essa queda de fluxo vai ser muito lenta e o tempo inspiratório vai se prolongar, tá? Então, isso aqui é um dos estudos que mostrou isso. Esse foi um estudo pequeno que foi feito com os pacientes com DPLC hipercápnico, e ele mostrou, ele comparou pressão de suporte e PAV em relação a essa ciclagem. Ele separou esses pacientes em 4 grupos de pressão de suporte e 4 grupos de PAV. Aqui, o que ele chamou de PAV nível 2 é aquele paciente que está com uma porcentagem de assistência que varia de 40% a 60%. E a pressão de suporte nível 2 é uma pressão de suporte que estava ali variando entre 7 a 12, 14 centímetros de água, mais ou menos, tá? E o que ele mostra é que nesse PAV nível 2, eu tenho uma sincronia adequada, ou seja, para cada esforço que o paciente faz, eu tenho um ciclo ventilatório associado, tanto no pressão de suporte quanto no PAV. Só que, quando eu aumento o nível de pressão de suporte e aumento o nível de PAV, aqui é um PAV que tem uma porcentagem de assistência que estava variando entre 60% a 80% mais ou menos, e aqui uma pressão de suporte que estava variando entre 12, 14 mais ou menos, até em torno de 20 centímetros de água. E o que ele mostra é que quando eu aumento a pressão de suporte, aqui eu começo a ter a sincronia de disparo. É aquele paciente que tenta disparar o ventilador mecânico, só que o aparelho não entende, provavelmente por conta de autopip. Enquanto eu faço isso no suporte, no PAV, mesmo aumentando o nível de assistência, eu não tenho tanta sincronia paciente-ventilador mecânico, tá? Então, a intenção dessa modalidade é tentar reduzir ao máximo essas assincronias associadas a disparo por conta de ocorrência de autopip. Outra coisa é esse estudo comparando PAV versus pressão de suporte para
quantidade de despertar durante a noite. Então, a ventilação mecânica, ele pode ter muito problema associado a sono, tá? E aqui nesse estudo, o que ele tenta mostrar é que quanto mais assincronia eu tenho, mais despertar eu tenho. E daí, aqui, o pretinho é o PAV, as bolinhas vazias é a pressão de suporte. E o que ele mostra é que, como eu tenho menos assincronia no PAV, eu tenho menos despertares durante a noite associado à ventilação mecânica. Tá? Então, basicamente, essas são as situações para utilizar PAV. Agora, qual paciente, eventualmente, seria melhor a gente não usar? Então, basicamente, aquelas situações onde eu tenho escape aéreo, ou seja, o cálculo de complacência e de resistência, ele acaba sendo inadequado, porque eu tenho escape, e daí eu não consigo fazer essa leitura direito. Vocês lembrando daquela conta de resistência, aquela conta gigante, ele começa a dar muito erro se eu tenho qualquer tipo de escape. Tá? Então, para esse tipo de doente, eventualmente não funciona. Para os pacientes com fraqueza muscular, pensando que o aparelho ele vai fazer a pressão necessária de acordo com o esforço que o paciente faz, então ele leva em consideração que o paciente faz pouco esforço porque ele não quer ar. Agora, para o paciente com fraqueza muscular, ele não consegue fazer esforço, é porque ele não quer ar? Então, eventualmente, essa leitura ela pode ser ruim. Pode ser ruim para a modalidade, pensando que não é porque o paciente está fazendo pouco esforço que é o paciente que não quer ar. Ele está fazendo pouco esforço porque ele não consegue fazer mais, tá? E talvez o mesmo raciocínio vai servir para o paciente com drive hiperestimulado. Quer dizer, ele faz um montão de esforço porque ele quer um montão de ar, ou ele faz um montão de esforço porque é o drive dele que está estimulando esse centro respiratório de uma maneira inadequada, tá? Então, eventualmente, para esse tipo de doente, o PAV pode causar alguns erros, principalmente associados à pressão gerada. Gente, até aqui alguma pergunta? PAV é uma modalidade que é difícil de entender como que o equipamento vai funcionar. Talvez seja fácil de entender o conceito dele, mas como que o equipamento vai conseguir chegar nisso, não é tão fácil assim. Alguma dúvida até agora? Não? Talvez? Acho que não. Então, vamos embora. Bom, oi. Bom. Sim. Tá. Lembra que para você conseguir manter a musculatura ativa, você precisa que o esforço muscular do doente seja mínimo, tá? Abaixo de 0,3, se considera que o esforço muscular do doente é quase nenhum. Então, exatamente. Sim. Então, eu não quero que ele se esforce demais, porque posso causar fadiga, mas também eu não quero que ele se esforce de menos, porque daí o músculo não funciona, tá? Bom. No começo, quando coloca no móvel, ele faz a cálculo dele para colocar no tempo. Ele repete isso ao longo do tempo? Ele vai repetindo de tempos em tempos. Então, a cada 10 ciclos, ele se repete em algum momento. Sempre. Exatamente. Não. Então, isso é uma coisa contínua. Sim. Por isso que eu falei que é diferente do PAV original. Porque o PAV, quando ele foi montado para a gente alimentar essa informação. Aí, não, essa informação se autoalimenta à medida em que... Sim. Bom, a próxima modalidade ventilatória é o NAVA, que é aquela ventilação, a ventilação assistida ajustada pelo estímulo neural, tá? Então, quando o NAVA foi montado, o conceito para qual ele foi feito é o seguinte: eu tenho aqui uma tecnologia que é a atual, que é você mensurar
pressão na via aérea, fluxo e volume, e com isso você ajustar quando que o ventilador mecânico vai disparar o equipamento e o quanto de pressão vai ser gerado. Tem aquilo que é considerado a tecnologia ideal, que é você ter alguma coisa além do centro respiratório para gerar para iniciar o ciclo e gerar pressão de acordo com que o centro respiratório está sendo estimulado, e tem uma tecnologia que fica no meio disso, que é a tecnologia do NAVA, que ele vai conseguir ler o quanto o diafragma está sendo estimulado. Então, através dessa leitura do estímulo diafragmático, ele vai saber mais rapidamente do que aqui quando que ele vai iniciar o ciclo, e também ele vai conseguir ter uma leitura mais adequada do quanto de pressão ele vai gerar de acordo com a quantidade de estímulo que está sendo passado, tá? Então, basicamente, esse meio seria essa tecnologia do NAVA. Para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Fazer a leitura do estímulo que está sendo passado pelo diafragma, tá? Ou para o diafragma, melhor dizendo, através do nervo frênico. Para eu conseguir fazer essa leitura, eu preciso ter algum sensor, e nesse caso é um sensor esofágico, que, passando pelo esôfago, ele vai ficar num contato muito próximo com o diafragma e vai conseguir fazer essa leitura do estímulo elétrico que está passando pelo nervo frênico. E nessa brincadeira, ele vai transmitir essa informação para o equipamento, e que vai tanto iniciar o ciclo ventilatório, ou seja, disparar o equipamento, quanto ajustar as pressões adequadas pela quantidade de estímulo que está passando. Tá? Bom, aqui foram os exemplos iniciais do Dr. Sinderbay, que ele mostra que quando eu faço o início do ciclo, ou seja, o disparo do ventilador mecânico pela pressão na via aérea, eu posso ter um atraso entre o tempo em que o diafragma começa a contrair e a pressão esofágica começa a cair, até efetivamente o ventilador mecânico iniciar um ciclo ventilatório, tá? Quando eu faço essa leitura através do trigger neural, ou seja, quando passa esse estímulo elétrico do diafragma, esse equipamento ele consegue ler muito mais rápido quando que é o início do ciclo ventilatório, diminuindo esse atraso entre o paciente iniciar o esforço e o ventilador mecânico efetivamente iniciar o ciclo ventilatório. Aqui é um exemplo de uma situação onde não está sendo utilizado o NAVA para iniciar o ciclo ventilatório. Então, aqui é onde eu tenho o início do estímulo diafragmático, ou seja, o estímulo elétrico do diafragma começa a aumentar a partir desse momento, quando o ventilador mecânico ele começa a gerar fluxo só a partir desse momento aqui. E aqui eu tenho, inclusive, um estímulo elétrico do diafragma sem ciclo nenhum associado. Ou seja, aqui eu tenho um atraso no disparo e aqui, além disso, eu tenho um esforço perdido, tá? E isso pode acontecer também no final do ciclo ventilatório, quer dizer, não é só iniciar o ciclo, eu também posso ter atraso em finalizar o ciclo ventilatório. Ou seja, aqui é a situação onde o paciente ele já começou, ele já não faz mais esforço, ou seja, não tem mais estímulo elétrico passando pelo diafragma, só que pela ciclagem do equipamento, eu ainda tenho esse tanto aqui de ciclo ventilatório acontecendo, tá? Então, eu tenho as duas situações, atraso no disparo, atraso na ciclagem e, eventualmente, esforço perdido. Então, quando eu utilizo o NAVA, esse foi um estudo que foi publicado em 2010, aqui é uma comparação do PSV com o NAVA. Então, baixa pressão de suporte e alta pressão de suporte em relação a atraso no disparo, tá? Mostrando que na pressão de suporte eu posso ter muito mais atraso no disparo do que efetivamente no NAVA. E aqui, o atraso na ciclagem.
Então, quando eu tenho baixa pressão de suporte, esse atraso na ciclagem acaba sendo muito menor do que quando eu tenho alta pressão de suporte. Só que esse atraso na ciclagem, ele vai ser muito baixo, mesmo quando eu tenho baixo nível de NAVA ou alto nível de NAVA, tá? O que é o nível de NAVA? É uma quantidade de pressão que vai ser gerado para cada para cada unidade de estímulo elétrico que o aparelho vai ler. Então, aqui eu não vou ajustar efetivamente o ΔP, eu vou ajustar quantas vezes o estímulo elétrico o aparelho vai gerar de pressão de suporte. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes o estímulo elétrico, eu programo isso no ventilador mecânico, tá? E eu fiz 5, eu não sei exatamente a unidade do NAVA, mas eu faço 5 unidades de estímulo elétrico, o meu aparelho ele vai gerar 10 centímetros de água de pressão, de acordo com a quantidade, com o nível NAVA que eu programei. Se eu programei 1,5 vezes, ele vai gerar 5, 7,5 centímetros de água de pressão, tá? Então, basicamente, é assim que ele vai funcionar. Bom, efetivamente funciona, tá? Então, isso aqui foi um estudo que foi publicado em 2016, comparando NAVA versus pressão de suporte para paciente adulto em insuficiência respiratória. E o que ele mostra é que o NAVA ele é bastante útil no sentido também de diminuir a sincronia entre paciente e ventilador mecânico em comparação à pressão de suporte, tá? Essas assincronias estão mais associadas à ciclagem prematura, à ciclagem tardia, até mesmo a duplo esforço, tá? Mas, apesar dele melhorar essa sincronia paciente-ventilador mecânico, ele não conseguiu mostrar que isso melhora tempo de ventilação mecânica, tempo necessário para extubação. Então, clinicamente, ainda não se conseguiu mostrar que o NAVA é melhor do que a pressão de suporte para esses pacientes em ventilação mecânica. Então, aqui é uma comparação de sucesso de extubação e tempo de ventilação sem assistência da ventilação mecânica. Então, a princípio, NAVA ou pressão de suporte não está fazendo diferença na evolução clínica do doente, bom, apesar de melhorar a sincronia paciente-ventilador mecânico. Sim. Quanto mais esforço o paciente faz, mais talvez vai dar de esforço, né? E, por outro lado, o RBC parece que quanto mais esforço o paciente fizer, menos ele dá de esforço, porque ele vai controlar um certo volume. Então, no próximo ciclo, ele vai tirando o suporte do paciente pode. Eu não entendi muito bem em que contextos que eu preferiria de um lado, do outro. O que acontece se o paciente tem um drive maior, quando ele está em PRBC, assim, ele não vai estar sincrônico, ele vai limitar o volume ali, vai selecionando, como é que funciona? Bom, acho que deu, mas vamos ver se eu te respondendo, eu vou te dizer que não sei, tá? Efetivamente, quando eu trabalho com PRVC, volume e suporte, quanto mais esforço o paciente fizer, menos pressão o aparelho vai gerar. Isso é fato, tá? Porque se eu limito o volume corrente e meu paciente está fazendo mais força, né, significa que parte desse volume vai ser feito pelo esforço que o paciente fizer, parte vai ser pelo delta de pressão que o equipamento vai gerar, e o equipamento vai gerar menos pressão porque o paciente está fazendo mais força, tá? Então, isso é uma coisa. No PAV, a intenção é um pouquinho diferente, né? Por que é um pouquinho diferente?
Porque ele não está só preocupado em aumentar a pressão quando o paciente faz mais força, ele também está preocupado em diminuir a pressão quando o paciente faz pouca força. Entende isso? Então, na pressão de suporte, se você gera uma pressão de suporte alta, e muitas pessoas fazem isso, a gente trabalha geralmente com pressão de suporte mais baixa, mas você vê por aí que as pessoas gostam de dar pressão de suporte para o doente, pensando principalmente naqueles pacientes mais taquipneicos. Então, quanto mais taquipneia o paciente faz, mais pressão as pessoas programam para conseguir dar um volume corrente maior. Não sei se é isso que vocês veem por aí. E não necessariamente a gente tem que fazer isso, né? Então, eventualmente, o que a gente tem que admitir é que se o paciente está fazendo uma frequência respiratória mais alta, sem ter desconforto respiratório, deixe ele fazer uma frequência respiratória mais alta, mas não é esse o pensamento que a maior parte das pessoas tem. Então, geralmente, as pessoas programam muito mais suporte do que o paciente precisa, e programando muito mais suporte do que o paciente precisa, ele acaba gerando mais volume, mais auto-PIP, tá? E daí, é isso que vai começar a causar sincronia paciente-ventilador mecânico, porque quanto mais auto-PIP, maior a concentração de disparo inefetivo e de atraso no disparo, tá? Se você trabalha com momentos em que você gera pouca pressão, porque o paciente quer pouco volume, você diminui essa chance dele fazer autopip e diminui a chance dele ter esse atraso no disparo ou disparo inefetivo, tá? Então, eu não estou muito preocupada com aumentar a pressão quando o paciente faz mais esforço, e sim diminuir a pressão quando o paciente faz pouca força, tá? Então, isso é para o PAV. Para o NAVA, o NAVA ainda é uma modalidade que é difícil da gente imaginar, porque a gente não usa tanto, né? O único ventilador mecânico que faz NAVA é o servo. E para você fazer NAVA, não é simplesmente mudar de modalidade, como é para fazer PAV. Você tem que passar um catéter que é caro. Da última vez que eu me lembro de ter ouvido, estava em torno de $300 cada catéter, tá? Ou seja, a R$5 o dólar hoje em dia, você vai gastar o quê? R$1.500 para passar um treco desses? Então, não é muito fácil a gente fazer NAVA hoje em dia, né? De qualquer forma, o NAVA ainda é uma modalidade que a gente está tateando para saber para qual paciente exatamente ele é necessário. Só que, diferente do PAV, é uma modalidade que ele simplesmente vai diminuir a sincronia porque ele está tentando ler o que o centro respiratório está fazendo, né? Então, eventualmente, eu não consigo agora te dizer se é melhor para o cara que tem um drive hiperestimulado ou se é melhor para o cara que tem um drive pouco estimulado. Não posso te dizer isso, porque a gente não sabe. Tá? Mas o fato dele estar tentando ler o que o centro respiratório está fazendo, é isso que vai fazer com que ele seja uma modalidade que vai conseguir diminuir essas assincronias, principalmente de disparo, mais facilmente. Tá? Não sei se respondi o que você queria saber. Enfim. Bom, e a última modalidade é aquela que o Marcelo mais gosta, que é o BiPAP-APRV. BiPAP e APRV, na verdade, são modalidades que são extremamente semelhantes, tá? Então, a diferença básica entre as duas está principalmente relacionado ao tempo inspiratório que é mantido no EPRV. Então, quando se perde mais tempo na fase inspiratória do que na fase ex, é considerado APRV. Se tem menos tempo na fase inspiratória do que na expiratória, é considerado BiPAP, tá? Vamos pensar o seguinte, o APRV, quando ele foi descrito originalmente, ele foi descrito nessa situação aqui, ou seja, APRV significa ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas. Ou seja, eu estou aqui com uma pressão relativamente alta,
E daí, de tempos em tempos, e esse de tempos em tempos é de acordo com uma frequência que eu programo, ele rapidamente libera a pressão, e daí, no conceito original, essa pressão era liberada até zero, ou seja, ele esvazia totalmente o pulmão e reinsufla de novo, tá? E isso num período de tempo extremamente curto. Então, é como se fosse um CPAP, ou seja, pressão positiva contínua. O paciente ele vai fazendo respiração espontânea e de tempos em tempos o aparelho ele esvazia totalmente o pulmão e reinsufla de novo, e com isso ele renova o ar, ou seja, é como se fosse um ciclo ventilatório a mais que o paciente faz, tá? Então, toda vez que ele libera essa pressão, ele gera um fluxo expiratório, e quando ele reinsufla, ou seja, quando ele volta a pressão àquele nível programado, isso aqui gera um determinado volume corrente, tá? Então, é como se ele esvaziasse rapidamente e insuflasse de novo. O BIPAP, ele é um pouquinho diferente disso. Por quê? Porque eu tenho aqui uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória, tá? Como que isso é diferente da pressão controlada ou do BIPAP que a gente faz no ventilador mecânico não invasivo, por exemplo, tá? Basicamente, essa diferença está na manutenção de respiração espontânea, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, a pressão controlada, ele faz o quê? Eu programo lá uma PIP e uma pressão inspiratória, tá? E programo o tempo dessa pressão inspiratória. Então, basicamente, quando o paciente faz esforço, o pulmão insufla, chega naquela pressão programada, se mantém naquela pressão e depois termina o tempo expiratório, o paciente solta esse ar. No BIPAP, o aparelho vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele está numa pressão expiratória, ele sobe para a INS, se mantém naquela INS. Só que aqui o paciente ele pode respirar, aqui em cima ele também pode respirar, tá? Então ele faz essas respirações espontâneas tanto nessa pressão baixa quanto nessa pressão alta. Então é como se fosse um CPAP em 2 níveis. Faz sentido? Sim. Só não posso chamar de CPAP, porque não é contínuo, são 2 pressões. Então, aqui eu tenho, na verdade, um BIPAP, que é diferente da pressão controlada que a gente utiliza habitualmente, tá bom? Quando a gente fala em BIPAP, esse BIPAP que a ventilação mecânica não invasiva faz, por exemplo, ele foi desenhado inicialmente exatamente para fazer isso. 2 níveis de pressão e paciente fazendo respiração espontânea nos 2 níveis de pressão, tá? Hoje em dia, que se mudou um pouquinho esse conceito na ventilação mecânica não invasiva, de que BIPAP é uma pressão na fase expiratória, o paciente puxa o ar, ele sobe para INS, tá? Mas, de novo, isso é um pouquinho diferente do conceito do BIPAP que foi feito originalmente. Então, basicamente, nesse APRV, eu tenho lá a minha respiração espontânea acontecendo na via aérea pressurizada e, de tempos em tempos, essa queda de pressão, que antigamente era até 0, hoje em dia a gente pode programar até onde essa pressão vai cair, e não necessariamente precisa ser para essas pressões tão baixas. Eu posso programar para que essa pressão ela caia para um nível um pouquinho mais alto, ou seja, não esvazie meu pulmão totalmente, tá bom? Problemas. Para o meu paciente manter ventilação, ele precisa fazer força, tá? Então, ele precisa ter a musculatura ativa para conseguir, durante esses momentos, fazer o esforço necessário para gerar o volume corrente para manter uma ventilação alveolar mínima, tá? Então, para ele conseguir lavar CO2, ele precisa desses períodos de liberação, quanto desse esforço espontâneo que ele consiga fazer. Então, basicamente, pressuriza, se mantém pressurizado, esvazia rapidamente e pressuriza de novo, tá? Então, é assim que esse sistema iria funcionar. Bom, aqui,
Quando eu faço BIPAP e eu tenho esses momentos de respiração espontânea, alguns ventiladores mecânicos, eles permitem que eu gere uma determinada pressão aqui na minha pressão alta e uma outra pressão aqui nessa pressão baixa para auxiliar meu paciente a manter o volume corrente. Então, basicamente, aqui eu gerei fluxo quando eu subi da minha pressão expiratória ou a minha PIP low para a minha PIP high, e aqui eu tenho fluxo que é gerado quando o meu paciente faz essa respiração espontânea, tanto na pressão alta, quanto aqui na pressão baixa, tá? Então, basicamente, no ventilador mecânico, o que eu vou programar é isso. Então, aqui é o Bennett, então é um dos equipamentos que fazem o BIPAP, aqui ele chama de bilevel. Eu tenho aqui a minha PIP chamada low, que seria o equivalente à PIP mesmo que eu programo no ventilador mecânico, e aqui eu tenho o que ele chama de PIP high, ou seja, o equivalente à pressão inspiratória. Eu programo uma frequência e programo o meu tempo de PIP high. Então, aqui o tempo inspiratório do equipamento vai ser esses 0,4 segundos, tá? E aqui eu programei a minha pressão de suporte. Essa pressão de suporte, ele vai entrar quando? Ele pode entrar tanto na PIP high quanto na PIP low. Só que a pressão na PIP high vai ser um pouquinho diferente da pressão na PIP low. Por que isso? Então, lembra que eu programei 15 de máxima, 8 de PIP low e eu tenho 10 de pressão de suporte, tá? Aqui tá com os valores um pouquinho diferentes, mas vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui 8 centímetros de água de PIP low, tá? Estou mudando um pouquinho os valores disso aqui. Então, eu tenho 8 centímetros de água de PIP low. Eu tenho 15 de PIP high, tá? Quando o meu paciente faz o esforço aqui na PIP low, essa pressão, ela sai de 8 e vai para 18 centímetros de água, certo? Quando eu estou aqui na PIP high, eu estou com uma PIP high de 15. A pressão máxima que ele vai gerar no ciclo espontâneo dele são os mesmos 18 centímetros de água. Então, ao invés de eu gerar 5 de pressão de suporte aqui, eu vou gerar 3 centímetros de água de pressão de suporte, para chegar aqui ao máximo dos 18 centímetros de água. Então, no Bennett, essa pressão de suporte na PIP high, ela vai ser variável de acordo com a pressão máxima que eu vou chegar com a PIP low mais a pressão de suporte que eu programei. Sim? No servo, vai ser um pouquinho diferente, tá? O servo, ele chama esse BIPAP de bivente. Então, eu tenho aqui a minha PIP high, a minha PIP low, e eu tenho aqui a minha PIP high, tá? Eu tenho tempo de PIP high e eu tenho tempo de PIP low, tá? Então, nessa situação, eu não programo a frequência. O ajuste desses dois parâmetros vai me dar a frequência respiratória do doente. E aqui eu tenho a pressão de suporte para PIP high e a pressão de suporte para PIP low, tá? Então, de novo, cada ventilador mecânico, ele vai fazer um ajuste de acordo com necessidade do paciente, de acordo com seja, como eu estou trabalhando com respiração espontânea, eu acabo ventilando com volume corrente mais baixo, eu acabo fazendo um pouquinho de recrutamento alveolar. Então, para quem acredita que recrutamento é útil para esses doentes, eu posso fazer isso com a PRV BIPAP, só lembrando que eu posso fazer isso com o tempo, né? Como eu estou trabalhando com pressões durante tempos mais prolongados, é isso que vai ajudar no recrutamento alveolar.
Eu posso trabalhar tentar reduzir hiperinsuflação, porque, de novo, estou trabalhando com volume corrente mais baixo. Como eu mantenho respiração espontânea, eu posso melhorar a hemodinâmica, porque eu posso melhorar retorno venoso, aumentar débito cardíaco. Tem os benefícios associados à respiração espontânea, porque eu posso conseguir aerar principalmente as áreas dependentes do pulmão. Eu acabo diminuindo o trabalho ventilatório, aqui eu não vou dizer que eu acredito muito nisso não, porque meu paciente ele tem que fazer esforço, então pode ser que esse trabalho seja aumentado, mas principalmente eu posso diminuir a necessidade de bloqueador neuromuscular sedação. E daí entra um pouco naquilo que o Pedro fala, né, do Pedro Mendes, ele fala que a gente usa PRV BIPAP porque a curva é tão feia, né, que a gente esquece que está vendo a sincronia paciente-ventilador mecânico, né, então talvez esse seja um dos motivos bastante importantes de ter a PRV BIPAP. Então, para quem eu uso? Então, para aqueles pacientes que pode ter um pouquinho, que são recrutáveis, ou seja, em que eu posso ter um pouquinho de recrutamento alveolar, para aqueles pacientes que têm ARDS ou uma pneumonia que tem um processo difuso, para aqueles pacientes que a prone pode ser contraindicada, para aqueles pacientes que têm, que pode ter uma piora pulmonar e tem períodos mais pressos, para aqueles pacientes com falência de múltiplos obesos também, com instabilidade hemodinâmica importante, pacientes com ressecção pulmonar, com alguma anastomose de via aérea, os pacientes com broncoespasmo importante, hipertensão pulmonar, fístula broncopleural, pneumotórax e doença pulmonar restrita. Contraindicações, elas são relativas, né? Ela vai depender muito mais no contexto de avaliação clínica que a gente vai fazer do que efetivamente de alguma situação ou doença, tá? Bom, o que a gente pode concluir de tudo isso? Eu só vou lembrar do que o Rogerinho ele gosta de falar, tá? Que ele conhece 3 modalidades convencionais de ventilação mecânica, que é volume controlado, pressão controlada e pressão de suporte. E ele conhece 3 modalidades avançadas de ventilação mecânica, que é pressão controlada, volume controlado e pressão de suporte. Tá? Então, são modalidades que efetivamente estão aí para ajudar a gente, principalmente nesse sentido de melhoria da sincronia paciente-ventilador mecânico, mas que se a gente souber trabalhar muito bem com essas 3 modalidades, ele veio aí para ajudar a gente, principalmente nesse sentido, da gente não ficar correndo atrás de assincronia, então deixa o paciente ventilar do jeito que ele quer, e você usar PRV BIPAP nessa situação é muito mais para a gente não enxergar que o paciente está sincrônico do que qualquer outra coisa, para a gente não ter que ficar correndo atrás e sedando o paciente à torta direito, porque ele está sincrônico com o ventilador mecânico. Então é isso, moçada. Alguma pergunta a mais? E aí eu faz uma pressão espontânea, faz um pouco Um esforço. Aí o ventilador, ele faz uma pressão junto com o paciente naquela hora, ou é só o esforço do paciente que faz a
você programou o seu paciente para ventilar com uma PIP de 15, tá? Como que está o seu alvéolo? Cheio, né? Alguns mais cheios, outros menos, mas está cheio, certo? Eu programei uma pressão de suporte, tá? Como que o paciente, o que o paciente tem que fazer para conseguir ventilar em cima dessa pressão de 15? Esforço, né? Então, ele faz um pouquinho de pressão negativa, sai de 15 e vai para 25, por exemplo, que eu dei 10 de suporte, tá? Então, independente da quantidade de ar que tenha no pulmão, quando o paciente faz esforço e a pressão sobe, o volume corrente ele vai cheio, o volume vai ser pequeno, porque ele já está lá hiperinsuflado. Se aquela pressão foi o suficiente para abrir o alvéolo, o volume corrente gerado vai ser de acordo com aquela pressão programada, de acordo com a quanto mais heterogêneo for o pulmão, maior a chance, né? Então, se eu tenho um monte de área muito aberta, hiperdistendida, e um monte de área mais fechada, a chance vai ser maior, com certeza. Só que você está com 15 de PIP mais 10 de suporte, eu estou chegando no máximo de 25 centímetros de água de pressão na via aérea. Será que isso é o suficiente para fazer barotrauma? Lembra que eu estou numa pressão relativamente baixa ainda, né? Se eu aumentasse muito essas pressões, talvez, mas nesse nível de pressão, talvez não. Sim? Tá, continua sendo naquele limite seguro de estratégia protetora, né? Então, isso não muda, independente da modalidade ventilatória que você está usando. A única coisa que, por exemplo, no NAVA, no PAV, você não sabe exatamente quanto de pressão vai acontecer, você vai ter que ficar de olho na monitoração de pressão nesse momento. Então, se a gente for pensar no conceito do APRV original, tem, né? Porque como o APRV, você faz períodos de liberação e reinsuflação rápida, muitas vezes essa liberação com reinsuflação, ela não é o suficiente para você gerar um volume corrente adequado. Dependendo da frequência que o paciente fizer e dos momentos de liberação que você faz, ele pode reter mais CO2 do que o bilevel, tá? Mas você concorda que tudo depende? Depende de programação, depende de como está seu doente, depende de uma série de coisas. Mas provavelmente o APRV talvez retenha mais CO2 do que o bilevel. Você ia perguntar. Ele não está fazendo muito, ele está fazendo esforço, beleza, mais pouco. Então, assim, se ele não estiver entrando toda hora, eu vou gerar um fluxo só a hora que baixar. Né? Você entrou, ar parado, aí baixou, aí o ar saiu. Aí entra de novo, é só nesse momento que eu estou gerando um volume corrente. Tá. Ou então eu gero, tipo, esse delta, sei lá, eu não fico rápido. Ele inspira e eu deixo no máximo de 3 centímetros de água. Daí eu gero de volume. O que 3 centímetros de água geraria de volume a mais. Sim. É só aqui que nesse momento que meu ar entra e sai. Exatamente. Então, por exemplo, se meu paciente não estiver fazendo esforço nenhum, eu estou no bilevel, o bilevel vai funcionar como uma pressão controlada, tá? Então, saiu da PIP, foi para pressão inspiratória, nesse momento que vai gerar volume, e daí a hora que o paciente expira é a hora que o pulmão esvazia, ponto. Agora, qualquer coisa que o paciente fizer de esforço espontâneo, em qualquer momento, ele vai gerar volume corrente a mais. No APRV, por exemplo,
mas de zerar a PIP, na hora de zerar a PIP. Se eu estou acreditando nesses concursos que eu acredito em recrutamento. A hora que eu zero a PIP, eu não estou totalmente recrutando horas que eu recrutei ou não dá tempo? Não dá tempo de esvaziar. Porque como é muito rápido, ele esvazia a quantidade que dá para esvaziar, mas não dá tempo de esvaziar totalmente. Então, vai ter algum tipo de recrutamento, se você chegar até zero, provavelmente, né? Então, mas se você não chegar até zero, deixar isso limitado a sei lá, 5 centímetros de água, talvez menos. Então, depende de como o equipamento te deixa programar isso. Então, por exemplo, o exemplo do Bennett, você programa frequência, tempo de high. Então, o tempo de PIP low é uma consequência das duas coisas. No servo, você programa tempo de high, tempo de low. A frequência é uma consequência dessas duas coisas. Então, depende do equipamento. Esses métodos avançados são para reduzir ou trabalhar na sincronia, né? Sim, quer dizer, esses que eu apresentei, sim. Isso. Eu não entendo onde que o APRD entra aí, porque assim, ao meu ver, eu suporte variável. Esse é exatamente a situação que a gente fala que é para a gente não enxergar as assincronias do paciente ventilador mecânico, não necessariamente para reduzir a sincronia. Tá, o que a gente chama de reduzir a sincronia? É aquelas situações onde o seu aparelho, ele entende aquilo que o paciente está tentando fazer. Isso seria eu tentar reduzir a sincronia paciente-ventilador mecânico. Nessas situações de APRV BIPAP, como eu estou trabalhando basicamente em respiração espontânea, apesar dessas variações de pressões que acontecem na via aérea de tempos em tempos, é como se o paciente estivesse respirando em CPAP contínuo. CPAP já é contínuo, né? Acho que eu falei besteira. Respirando em CPAP. Ou seja, tudo que ele fizer vai ser espontâneo. Só que eu tenho essas variações de pressão que são fora do ciclo efetivo do doente. Por isso que eu não entendo o que você ganha em relação à pressão de suporte, por exemplo. Talvez o que você ganha é diminuir aquelas assincronias que são muito frequentes no suporte, que são chatas da gente reajustar, por exemplo, o duplo disparo. Né? Então, duplo disparo na PRV, você dificilmente vai ver. Você já viu duplo disparo na PRV, Marcelo? Exatamente, você não consegue enxergar, então você não sabe o que é. Só que no suporte, esse tipo de assincronia é um tipo de assincronia bastante chata e que, principalmente quando você associa a um nível de sedação um pouquinho mais elevado, vai acontecer com muita frequência, né? E no APRV você não vai enxergar efetivamente isso. Quando você vê duplo disparo na pressão de suporte, o que geralmente se faz? Qual seria a correção para o duplo disparo? Oi? Aumentar o tempo INS é uma coisa. Que mais? Oi? Ajuste da ciclagem pode ajudar.